Vamos iniciar o nosso estudo então, capítulo 3 do livro Contentamento. O capítulo 3, ele vai falar hoje sobre o descontentamento. Nós já aprendemos aqui o que é o contentamento, né? Que é estar satisfeito com a vontade de Deus. E hoje nós vamos aprender o que é o descontentamento. O descontentamento é rejeitar as obras de Deus, mas é mais que isso. É recusar-se a agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo. Logo, a gente pode chamar de ingratidão. Ingratidão. E a crítica, a murmuração, a reclamação são irmãs do descontentamento. A gente vai perceber isso aqui ao longo aqui do nosso estudo. Nós vamos ler Romanos 1, versículo 20 e 21. Romanos 1, versículo 20 e 21, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, né? Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Você pode marcar aí Romanos 1, versículo 20, 23. E em Filipenses 2,14, que é uma passagem que nós já lemos aqui várias vezes, Paulo está dizendo para fazer tudo sem murmurações e para sermos agradecidas. Vocês lembram disso? Portanto, deveria ser um hábito, né, de todo cristão caminhar sempre contente e agradecido. Porque o descontentamento é uma atitude orgulhosa do coração. Uma vez descontente, você tem aí uma incubadora de vários outros pecados. O descontentamento, ele cria raízes e abre porta para vários outros pecados da carne. Nós vamos ler Gálatas 5, 19 e 21. Pode marcar aí, se você quiser ler depois. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 19 e 21. Então é sempre assim, surge uma reclamação, essa reclamação vira uma autocomiseração, que seria aquele vitimismo, né? Você sempre se coloca como uma vítima, e logo depois vem a amargura. Percebe como que as coisas vão acontecendo? Eu queria que vocês pensassem no povo de Israel, os israelitas ali no deserto. Eles são conhecidos por sua murmuração. Eles murmuraram da comida, lembram? Dos líderes, da falta de água, dos inimigos. E o que eles colheram com isso? Eles colheram medo. E aí eles não puderam alcançar a terra prometida. Outra coisa que eu gostaria que a gente analisasse, a questão da Eva lá no jardim. Lembra que nós já falamos sobre isso? Ela tinha ali a comunhão com o Pai, ela tinha um marido perfeito, ela não estava descontente. Mas a única coisa proibida tornou-se desejável, mais desejável que obedecer o mandamento de Deus. Às vezes a gente fica tão chocada quando aquela pessoa que a gente nem esperava caiu num pecado de fornicação ou um pecado de adultério, de pornografia. A gente achava que estava tudo bem com aquela pessoa. Mas olha
que ponto que a gente pode... Que ponto interessante. Que ponto que a gente pode chegar? A Isabela está aqui me ajudando. Eva estava contente. Ela foi tentada e caiu. Agora você imagina aquela pessoa que anda descontente, que já criou e já incubou outros pecados. Uma vez que o descontentamento estabelece, a tentação ela é recebida com pouca resistência. É por isso que as pessoas caem. Porque já cresceu ali uma raiz e outros pecados estão aparecendo. Quem se prostra ao descontentamento perde a noção da realidade. Essa é a verdade. As pessoas ficam cegas e cegas para as bênçãos de Deus. Em Gálatas 6:9 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É como plantar uma muda no solo. Você pode colher frutos amargos, frutos doces. O que você tem plantado? O descontentamento conta a triste história de que você está na miséria, mas merece algo melhor. O descontentamento é desagradável aos que te cercam. Os amigos cansam de ouvir, né? Ai, o meu chefe está tão chato. Ai, o meu marido tal, blá, 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 blá. Essa mulher resmungona, ela ainda procura outras mulheres para ajudar a resmungar mais um pouquinho. Isso acontece entre as mulheres. Vira aquele clube, né? O clube das Luluzinhas, aquele clube da maternidade real, aquele clube da mãe de gêmeos. Não tem? Não acontece isso? A gente precisa tomar muito cuidado para a gente não se colocar nessa situação. Porque daí surge as mulheres mal-humoradas, as mulheres cheias de ira. Nós precisamos fazer um exercício para identificar o descontentamento. Primeiro, orar. Ore. Depois você faz uma lista. Faz uma lista por áreas. Família, finanças, igreja, relacionamento com o marido, com os filhos. Você faz uma lista e vê o grau do seu descontentamento ou contentamento nessa área. E então você vai confessar e agradecer a Deus por seus feitos. Este é o exercício aí que eu deixo para vocês, para a gente finalizar o capítulo de número 3. E então você pode plantar uma nova safra. Terminamos então o capítulo 3, agora nós vamos começar o capítulo 4, que tem por título Piedade com Contentamento. O contentamento ele chama a nossa atenção para alguns aspectos. Nós precisamos aprender a identificar, né, o descontentamento e confessar. Identificar e confessar. Identificou? Nós precisamos resistir uma vez que nós identificamos. E precisamos substituir pelo contentamento. Então identificar, resistir, substituir. E aí, para começar, eu trouxe aqui o significado de piedade que o dicionário traz para a gente, que é solidariedade para com a dor alheia, compaixão, devoção, justiça. Agora, sabendo esse significado, a gente para aqui para falar um pouquinho de Paulo, né? Paulo diz que a piedade, ela é proveitosa quando ela se une ao contentamento. Essa vida piedosa, ela é ainda melhor quando ela está unida a uma vida contente, ao contentamento. 1 Timóteo 6, 8, 10 diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição.
Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Se queremos ser piedosas e contentes, precisamos abandonar a sede, aquela preocupação, aquela ânsia de ficarmos ricas, aquela ânsia por riqueza, pois são ciladas e problemas que certamente nos trarão muita aflição. E aí você deve estar pensando como eu pensei, né? Nossa, é proibido ficar rica? Será que eu não posso ser rica? Será que eu não posso pensar em melhorar a minha renda? Mas não é isso que a Nancy quis dizer. Não é isso que a Nancy quis dizer. Claro que você pode. Tem gente que nasce rico, né, gente? Tem gente que nasce já com uma herança gorda. E a gente vê também muitos ali da Bíblia, né, das Escrituras, muitas pessoas que foram adquiriram muito sucesso financeiro, né? Então, o que ela está dizendo aqui no livro é que colocar o seu amor, a sua alegria nas riquezas materiais pode te levar a problemas e ciladas. E a gente vai entender isso. E é por isso que lá no início ela diz, identifique o descontentamento, resista e substitua. Agora, a concupiscência foi falada aqui nesse versículo, né? A ambição egoísta, a ambição por bens materiais, ela nunca se sacia, mas sempre deseja mais. É aquela cultura do endividamento, né? Ai, não tenho dinheiro para comprar isso, mas eu vou lá e divido em 10, 20 prestações. Não é assim? A nossa cultura, ela é assim. E às vezes a pessoa nem precisa daquilo naquele momento, mas ela acha que ela precisa, ela vai lá e faz uma dívida. A cultura do endividamento é algo normal na nossa cultura. Mateus 6, 31 a 33 diz assim, vou pegar minha Bíblia aqui, que essa eu não marquei no livro. Diz assim, portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Antes que Paulo chegasse a mencionar, Jesus já havia tratado nossa necessidade de alimento e vestimenta. Desde que saímos nus do ventre, Ele tem nos alimentado e eu creio que Ele continuará nos alimentando e nos vestindo. Amém? Mas nos preocupamos com coisas demais. Vamos falar um pouquinho da comida. Será que nós estamos contentes com esse alimento que tem na nossa casa? Será que a gente tem feito com amor uma comida cheirosa, com amor, colocada na mesa para a nossa família? Ou a gente tem desejado aquela comida lá do restaurante todos os dias? Todos os dias. Às vezes ter essa grande opção de restaurante, na verdade, isso não nos deixa satisfeita, mas inquietas. Inquietas. Que nós possamos mudar isso, né? Ficar feliz. Fazer o nosso melhor com aquilo que chegou nas nossas mãos. Se eu tenho só uma carne moída, eu vou fazer a melhor carne moída que eu puder. Não é assim? Falando de roupas. Cilada. Você já olhou para o manequim, falou assim, nossa, que roupa linda. Tá usando muito essa cor, tá na moda. Aí você foi lá e comprou, vestiu e achou que não combinou mais. Nossa, isso não combinou comigo. Já aconteceu com você? Responde aí, porque comigo já aconteceu. Eu não quero ficar sozinha nessa, não. No manequim fica lindo, né? A vendedora da loja vai lá, aperta a cintura do manequim, fica lindo. Aí quando a gente veste, meu Deus, o que é isso? Que é isso? Logo a gente está insatisfeita porque ela não ficou boa.
E aí o que acontece? Vem a murmuração. A murmuração. E a gente precisa prestar muita atenção, porque existe um termo que se chama obsolescência programada. Você já ouviu falar nesse termo? Então prestem atenção nessas ciladas. Vocês já ouviram falar no termo obsolescência programada? Já ouviram? É uma técnica utilizada para fazer você substituir produtos mais rapidamente. Por que você acha, né? Antigamente, o guarda-roupa da vovó, a mesa da vovó ia passando para a filha, depois passava pro neto, né? E as coisas duravam muito. Por que hoje não dura? Por que não dura? Foi programado para ser assim. Obsolescência programada. Você compra sua máquina de lavar, mas olha, ela vai durar aí mais ou menos uns 6 anos. O que mais que você comprou e não durou? Antes as coisas eram feitas de madeira, aquela madeira boa. Hoje é feito de MDF, de MDP e outras coisas mais. E essas coisas não duram. Por quê? É a cilada, é para você comprar mais. Então prestem atenção nessas coisas. E tomem cuidado, inclusive com essa exposição da tecnologia. Porque a tecnologia, você pode entrar aqui no Instagram e você rolar o Instagram para você ver conteúdos bons que vão transformar a sua vida, que vai te trazer conhecimento. Mas você pode perder o seu tempo também rolando e se expondo, levando os seus olhinhos a ficar vendo o tempo todo aquilo que você nem precisa, mas que logo você vai achar que precisa. Não é isso que acontece? Então, gente, falando da tecnologia, isso é uma coisa que rouba o nosso tempo precioso. E vigiem, porque é viciante, é feito droga, é viciante. É viciante. Ah, outra coisa que eu queria falar de roupa. A gente tem tanta roupa no nosso guarda-roupa, tanto sapato, tanta sandália, né? Mas a gente sempre acha que a gente precisa de mais uma. Não é assim? Vou comprar aquela peça porque aquela peça é coringa. Aí você vai lá, usa aquela roupa uma vez, ela volta pro guarda-roupa e ela acaba sendo mais uma de muitas. Logo você perde aquela alegria de ter comprado aquela peça. Logo se perde a alegria. Porque a alegria foi momentânea. Durou instantes. Nós precisamos investir o nosso tempo naquilo que é eterno e não no que perece. E não no que perece. Não negocie, mulher, seus princípios, seus valores, a sua caminhada de obediência a Deus. Não negocie por riquezas. É isso que a Nancy está falando. Não negocie. Hebreus 13, versículo 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Coisas não trazem contentamento. Contentamento é escolha, é exercício. Lembra do que nós falamos lá no capítulo 1 e 2? É o exercício, é como na introdução. É como se a gente tivesse se matriculado numa escola e a gente está ali fazendo as lições. É todo dia, é um exercício de todos os dias. E lembre-se do que nós falamos na última live, que o alicerce do contentamento é a promessa: jamais te abandonarei. Esse é o alicerce. Esse é o alicerce. Ele está com você. Seja sensível para você sentir a presença de Deus caminhando com você nessa jornada. Esteja contente com a vontade dele. E agora eu gostaria de dar aqui um pequeno testemunho. Eu já fui uma mulher muito embrutecida. Algumas pessoas pegaram essa minha época. Eu já fui muito embrutecida. Mas Deus é bom. E Ele continua sendo bom. E nada muda isso. E Ele tem quebrado essa brutalidade em mim. E é todos os dias, tá?
Não pense que eu sou perfeita porque eu estou aqui no Instagram. E eu quero compartilhar com vocês um fato que aconteceu comigo essa semana. Estudar sobre o contentamento tem sido muito precioso para mim, tem sido transformador. Como eu tenho ouvido a voz do Espírito Santo. E aí eu estava assim, eu acho que foi antes de ontem, cozinhando feijão, naquele dia que a gente está bem, que a gente fala assim, estou na correria, sabe? E aí eu tentei me acalmar e contemplar. Gente, contemplação, essa palavra tem um significado tão grande para mim depois que eu fui sendo quebrada, fui abandonando essa brutalidade. Tirar esse tempo de contemplação. E aí eu queria deixar esse exercício que eu fiz para que você também possa fazer quando você tiver essa oportunidade. Eu estava na frente do meu fogão, estava cozinhando feijão, e aí eu disse assim, nossa, eu vou aguçar os meus 5 sentidos. Até falei sobre isso no chá de Casa Nova, que eu falei sexta-feira passada. A importância da gente aguçar os 5 sentidos para dentro, ao nosso redor, né? Para dentro da nossa casa, principalmente. Estava na frente cozinhando feijão e de repente eu comecei a pensar, nossa, eu vou começar a perceber o que é que eu estou ouvindo. E aí eu estava ouvindo a voz do Gabriel, estudando matemática e brigando ali com os números e falando um monte de coisa. E aí eu comecei a ouvir o canto do pássaro que estava na árvore do lado de fora. E aí eu comecei a perceber, olha, agora eu vou usar os meus olhos. E comecei a olhar a minha casa e agradecer por cada detalhe. Senhor, o Senhor me deu isso, olha que presente especial. Pude contemplar o rosto dos meus filhos, a presença do meu marido. O cheiro. Gente, eu comecei a sentir o cheiro daquele feijão gostoso cozinhando. Eu consegui sentir o cheiro da roupa no varal. Tá vendo como que foi um dia cheio de atividades? Tinha roupa no varal, mas aquele cheirinho gostoso. E eu comecei a agradecer, Senhor, eu tenho roupa, eu tenho alimento, né? O toque físico, o tato, né? Eu comecei a ver que os meus filhos estavam ali, então eu podia acariciar, enfim. Eu deixo aí esse exercício para vocês. No momento que vocês estiverem fazendo isso e for percebendo, perceba os tesouros que você tem aí tão pertinho, tão próximo de você. Os tesouros passando por você aqui, agora, nesse exato momento, mas que muitas vezes passa de forma que a gente nem percebe, porque a gente anda na correria. E muitas vezes na correria para adquirir coisas, para adquirir riquezas, nós temos muito mais do que a gente podia ter ou do que merecíamos. Deus é maravilhoso em cada detalhe. Sim, Ele é maravilhoso. Eu pude sentir o toque do Senhor em cada detalhe quando eu fazia esse exercício. Então eu deixo aí esse exercício para vocês e te encorajo a não ser uma mulher que se preocupe em ser rica. Não se preocupe em ser rica, mas te encorajo a se tornar a mulher que Deus quer que você se torne. Uma mulher alegre, obediente, madura, forte. Uma mulher que exala as bênçãos de Deus sobre a vida de outras pessoas. Ai, que lindo, Deus é maravilhoso o tempo todo. Meninas, mulheres, muito obrigada pela presença de vocês. Nós vamos terminar a live, vamos fazer uma oração. Aproveite aí para orar também, para agradecer ao Pai por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Tu és bom e nada muda isso, nada pode mudar isso. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, por sentir a Tua presença, Pai. Senhor, obrigada por todos os feitos do Senhor sobre a nossa vida, pelo dia, pela noite, pelo céu, pelo sol, pela chuva. Deus, são tantas coisas para agradecer. Nós não conseguimos listar, Senhor. Deus, Tu és poderoso,
Tu és soberano, Tu és mais que sublime. Obrigada, porque a Tua presença é real em nós. Obrigada, Senhor. Continue conosco, Deus, nessa jornada. Nós queremos caminhar com a Tua presença, nós queremos sentir o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Deus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Que possamos ter um coração contente, um coração grato, um coração obediente. Amém? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.